Muito bem. Então, saudações a todos, amigos e amigas que participam aqui do nosso curso Filosofia Cai na Vida. Vamos então à nossa aula sobre o nosso primeiro sofista. Vamos trabalhar hoje o Protágoras, que faz parte daquele grupo que eu comentei com vocês no último encontro, que é composto dos precursores sofistas, os chamados mestres, Protágoras, Górgias e Pródico. Vamos falar então um pouquinho hoje sobre Protágoras. Protágoras é considerado praticamente o sofista assim, mais importante. É uma espécie de protótipo dos sofistas. Embora cada um deles, como a gente viu, tenha uma peculiaridade, tenha uma contribuição. Vamos então ao Protágoras. O Protágoras é o mais conhecido e celebrado sofista. Ele é da região de Abdera e viveu por volta de, não temos essa data precisa, mas foi mais ou menos por volta de 490 antes de Cristo, tá? É uma data assim aproximada que se chegou. É um filósofo itinerante, uma característica, né, que a gente viu na aula passada de introdução. É um filósofo itinerante, viajou por toda a Grécia e se fixou em Atenas por alguns anos, mas mesmo assim ele manteve sempre um pé na estrada. Gostava de caminhar e conhecer outros lugares, mas teve uma atuação muito forte em Atenas. Ele, como eu falei para vocês, era de um extrato pobre da sociedade. Ele trabalhou com o pai, parece que cortando lenha, depois vendendo lenha para as pessoas utilizarem, para fazer o fogo. Então, ele ajudava o pai, só que ele, ao mesmo tempo, foi conhecendo mestres, assim, avulsos, andarilhos, que eram muito frequentes na Grécia, que seriam filósofos, assim, itinerantes, e ele foi aprendendo com cada um, e depois, na Grécia, em Atenas, ele conhece os chamados sofistas, que já existiam alguns ali, e ele vai se destacando entre eles. Vai aprendendo uma perspectiva assim autodidata, que é uma marca registrada de muitos dos sofistas. Ele acabou se tornando um sofista e um pensador muito respeitado, como eu falei para vocês também na última vez, até mesmo Platão, que é um crítico assim muito forte dos sofistas, Protágoras era um dos que ele mais respeitava, embora tivesse críticas assim profundas. Protágoras teve um papel importantíssimo na política ateniense, porque ele preparou vários quadros de políticos, vários jovens que estavam interessados em ingressar na representação política. E uma característica que eu comentei com vocês dos sofistas é que eles atraíram muitos jovens e neófitos que estavam querendo entrar no campo da política e prepararam eles para o debate na ágora e para vivenciarem essa experiência democrática. Muito importante esse trabalho. Existem também assim comentários de historiadores que o Protágoras chegou a ser uma espécie de conselheiro, não um funcionário do governo, mas um conselheiro avulso do grande governante grego Péricles, talvez o mais famoso governante grego. A principal obra do Protágoras foi uma obra chamada Antilogias. A gente já verifica pelo nome que é uma proposta exatamente polêmica, uma característica dos sofistas. Logia, lógica, o pensamento sequencial, correto, exato, racional. Protágoras vai trabalhar com o nome antilogia exatamente para mostrar isso. Não há verdade. Não há uma verdade universal. Qualquer coisa que você me pedir para defender, eu defendo. Mas se você me der um tempo para fazer a contraposição, eu desconstruo tudo que eu falei e defendo exatamente o contrário. Repare, é bom a gente registrar uma coisa, que é uma peculiaridade do Protágoras, se diferenciando de outros sofistas que vão seguir, que vão vir na sequência. Ele fazia esse exercício, mas não era por mero jogo de palavras. É que ele queria colocar o debate no centro. Ele não queria que a gente partisse de nenhuma verdade prévia, nenhuma verdade universal.
Isso vai ser uma característica de todo o pensamento dele, de todo o trabalho dele como sofista. Então, essa é a visão presente no Antilogias. Ali nesse livro ele vai exatamente trabalhar técnicas, exemplos e questões que ele coloca, frases provocativas e pensamentos para mostrar que aquilo ali pode ser visto de uma perspectiva ou de outra. E uma frase famosa, um axioma dele que ficou como uma marca histórica, talvez muitos de vocês já tenham até ouvido, é a seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das que são por aquilo que são e das que não são por aquilo que não são. Vou repetir. O homem é a medida de todas as coisas, das que são por aquilo que são e das que não são por aquilo que não são. Ora, qual é a questão central desse pensamento, desse axioma, dessa provocação que ele faz? É que cada homem, cada um de nós, tem a sua visão de mundo, tem a sua perspectiva. Não adianta eu tentar obrigar essa pessoa a querer pensar como eu penso e impor. Claro que ele sabia que pelas pessoas, pela educação, pela coerção política, pela coerção da própria dinâmica social, as pessoas acabavam aceitando regras e normas que eram impostas para ela, mesmo quando ela não concordava. Mas ele dizia, isso pode até acontecer, mas no sentido amplo de uma filosofia honesta que se preocupe com estudar o que é o conhecer algo, a gente tem que partir do pressuposto de que cada um de nós vê, sente e pensa de uma maneira própria. Claro que a gente pode chegar a acordos, e é o que ele propõe. Depois de um longo debate, de uma longa colocação em prova de cada uma das teorias que cada um defende, vamos chegar a uma conclusão. Mas após muito debate, muito questionamento, isso vai ser um legado, como eu citei para vocês, que os sofistas vão deixar. Eles não trabalham com dogmas. Dogma é uma palavra que eles não aceitam. Não aceitam, por exemplo, pressupostos universais. Tudo teria que ser colocado ali no debate, tá? Então, o homem é a medida das coisas. Nesse axioma, ele condensa a base para todo o relativismo ocidental. É uma perspectiva relativista. Não sei se eu estou conseguindo passar isso para vocês. É relativista pelo seguinte: olha, se eu vejo de uma maneira e o outro vê da outra, quem é que tem a razão? É relativo, depende. Depois, mais tarde, na contemporaneidade, um filósofo que não era relativista, mas ele defendeu uma ética de respeito à alteridade. É o grande filósofo da alteridade, mostrando como a sociedade contemporânea perdeu a autoridade. O nome dele é Emmanuel Levinas. E ele vai escrever muitos livros sobre a alteridade, uma ética da alteridade, o respeito à perspectiva do outro. Aí ele vai ter uma frase que ficou famosa: o ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Olha que espetáculo. O ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Isso praticamente é uma variação do que o Protágoras colocou, aplicada a a outro momento, numa outra circunstância, mas exatamente eu tenho que respeitar o ponto de vista do outro, a bagagem que o outro traz. Quantas atrocidades a gente vê na história com os atropelos de culturas, o desrespeito, o colonialismo, tratando o outro sempre como alguém menor, alguém que não vê, que não tem opinião, que tudo na nossa escola, como é que os alunos foram tratados durante séculos como alguém que não sabe. Eu até lembrei a vocês que Paulo Freire tem um quê de Protágoras, quando ele reconhece no aluno alguém que tem uma visão. Pode ter 2 anos, 4 anos, 5 anos, pode ser um universitário, um mestrando, doutorando, mas a minha posição como professor tem que ser, de certa forma, protagoriana, vamos falar assim, criei essa palavra agora, no sentido de perceber que o outro tem a sua perspectiva.
Vamos discutir, vamos convencê-lo. Essa que é a questão central. Então, essa frase condensa todo o relativismo ocidental. É o princípio. Com esse princípio, Protágoras pretendia negar a existência de um critério absoluto para qualquer situação. Falou em absoluto, Protágoras não aceitava. Tá? Não há critério absoluto para distinguir o verdadeiro do falso. O único só critério é o homem individual. Cada homem, na sua individualidade, vai. Aí você pode pensar assim, mas então é um vale tudo? Não. É um encontro de pontos de vista que vão ser trabalhados, discutidos e defendidos na Ágora, ali, no centro, onde todo mundo deveria ter voz e vez. Ali no pé da cajarana, todo mundo vai ter voz e tentar defender o seu ponto de vista. Então, não há critério absoluto. O único critério é somente o homem, e o homem individual é a sua perspectiva. Tal como cada coisa, isso aqui é uma frase também linda dele, olha só, gente. Tal como cada coisa aparece para mim, tal ela é para mim. Tal como aparece para ti, tal é para ti. Aí olha que espetáculo agora. Este vento que está soprando, por exemplo, é frio ou quente? Para quem está com frio, é frio. Para quem não está, não é. Então, sendo assim, ninguém está no erro, mas todos estão com a verdade, de certa forma. Porque, por exemplo, eu posso estar com o corpo muito aquecido por alguma atividade que eu fiz e posso, então, por essa circunstância, sentir o mesmo vento que eu recebi que um outro está recebendo, eu senti, aliás, é sempre assim, a gente sente as coisas de forma diferente. Então, ele já tinha essa abertura, começava daí, nas coisas mais corriqueiras, até a discussão dos caminhos de uma cidade, de uma sociedade em que eles estavam participando de um processo de discussão política, por exemplo. O relativismo, expresso no princípio do homo mensura, isso é que foi chamado, essa proposta dele, do homem como medida de todas as coisas, foi chamado um conceito que não foi ele que criou, mas historiadores classificaram como uma perspectiva filosófica do homo mensura. E ela vai ser defendida, conforme eu falei com vocês, nessa obra Antilogias. Por que esse título? Então, eu já tinha falado, mas a gente retorna aqui para ficar mais claro. Porque nele, Protágoras defende a tese de que em torno de cada coisa há dois raciocínios que se contrapõem. Então, nada é absoluto. Se eu olhar uma coisa, alguém diz, depende. Depende da circunstância e tal. Eu me lembro muito de uma história que o Rubem Alves recontou, não foi uma criação dele, mas é um exercício, é uma história infantil, que ele falou em linguagem infantil, mas é uma história, um conto popular, eu não sei exatamente qual a origem, mas ele trouxe uma roupagem para como se fosse uma história infantil, e aí ele conta a história de um fazendeiro que perdeu um cavalo fugiu, e ele disse que o cavalo era de puro sangue, era o xodó dele, com uma criação assim de cavalos, era a matriz, inclusive, central, com o macho, que era o pai de todos os outros cavalos, e ele fugiu. O rapaz ficou desesperado, mas aí o avô da família, mais sábio, falou: calma, você está tão desesperado. Mas isso foi um mal, isso foi uma desgraça. Aí ele falou: se é bom ou se é mal, só o tempo dirá. Aí, dali a algum tempo, alguns meses, o cavalo retorna, traz uma égua que ele conheceu e vem com uns filhotes, uns potrinhos. De repente, aquele cara que tinha perdido um cavalo multiplicou a sua criação. E aí ele fala: viu, pai, o senhor tinha razão. Não foi o mal, foi o bem. Aí o pai, o sábio, o velho da família: se é bom ou se é mal, só o tempo vai dizer. Dali a alguns meses, o filho dele, andando num daqueles cavalos filhotes, já depois de algum tempo, e ele vai andar e fazer aquelas peripécias que todo jovem faz e cai e quebra a perna. Aí o pai: poxa vida, bem que o senhor falou, é uma coisa
podia ser boa, mas foi ruim. No fundo foi ruim. Aí quebrou a perna, agora não está podendo me ajudar. E aí o velho disse para o filho: olha, se é bom ou se é mal, só o tempo dirá. E aí, uns 2 dias depois, vem o exército convocar os jovens para uma guerra. E o filho dele exatamente não pôde ir porque estava com a perna quebrada. Então a história prossegue, mas é uma história que me passa muito a ideia do Protágoras. Calma lá. Em torno de cada coisa há dois raciocínios que se contrapõem. É bom? É mal? Vamos ver. Vamos analisar. Ele não tem nenhum parte-pri, tá? Em torno de cada coisa é possível dizê-la ou contradizê-la. Ou seja, é possível apresentar as razões que se anulam reciprocamente. É o cavalo de batalha do Protágoras. Ele propõe isso para exatamente defender que tudo é relativo, não venha com propostas prontas, vamos discutir. Protágoras também ensinava como tornar mais forte o argumento mais fraco. Esse era o grande objetivo dele. O primeiro, debater tudo. O segundo, fortalecer aquelas pessoas que de alguma forma entravam num debate, inclusive com alguma deficiência, ou com o próprio tema que sofria preconceito, que ia ser difícil de ser aceito pela comunidade dos debatedores, mas o Protágoras, para fazer com que aquela pessoa que ia numa causa desacreditada, que às vezes era até justa, tem causas que são justas, mas por um costume não se aceita aquela inovação, principalmente as questões de tradição, de comportamento, de costumes. Muitas vezes você quer defender, não, mas isso mudou, gente. A gente agora pode ter esse tipo de prática, pode aceitar esse tipo de pessoa que tem tal comportamento, qual o problema? Então, para você poder vencer uma causa praticamente perdida, porque a tradição não iria aceitar, o objetivo do Protágoras é preparar as pessoas para estarem fortes nesse debate e conseguirem convencê-las. Então, por isso que ele ensinava como tornar mais forte, muitas vezes até um argumento mais fraco, em função de uma tradição ou de um impedimento que existia, mas que não tinha mais a menor razão de ser. Isso não quer dizer, então, que ele ensinava a injustiça e a iniquidade. Não era alguém que defendia a mentira, o engodo, não. Ele queria a justiça e queria a retidão. Mas muitas vezes uma causa boa, inclusiva, que vai trazer bem para uma porção de pessoas, era considerada uma causa que não batia, uma causa que não estava de acordo com os costumes. A gente tem um tema extremamente atual. Quantos de nós aqui vão para um debate e a pessoa nem me fala disso? A minha religião não permite aceitar. Quem não tem é isso, é aquilo, não aceito isso, não aceito aquilo. A pessoa já parte do pressuposto. Então, como é que você vai enfrentar o pressuposto num debate, numa busca de uma igualdade no mundo político? É exatamente se fortalecendo. Então, é esse o sentido do Protágoras. É bom, eu estou frisando isso, porque depois você vai ter os erísticos, que a gente vai ver mais à frente, e os erísticos eles não tinham compromisso com chegar a uma verdade. Não, não. O compromisso deles era o debate sempre. Mesmo que fosse a causa mais injusta, é mostrar como eram peritos no debate, no convencimento, na retórica. Era retórica pela retórica. Era um exercício, era um prazer para eles. Chegava ao ponto, às vezes, de pegar uma causa perdida, mas eles faziam com que o oponente ficasse, através de silogismos, estratagemas, o oponente ficasse perplexo e perdido, e muitas vezes parava o debate porque entrava numa aporia, num beco sem saída. O Protágoras não concordava com isso. Era fortalecer uma argumentação fraca, mas que parece justa e que precisa se fortalecer para poder enfrentar o preconceito, enfrentar a má vontade que muitas vezes imperava. Então, eram técnicas que ele ajudava na argumentação para sustentar. Protágoras também sustentava o conceito de virtude. Essa virtude do debatedor estava nessa habilidade
de fazer valer o seu ponto de vista sobre o oponente. Agora, dentro de regras, dentro de um respeito, exatamente, porque se o outro tem um ponto de vista, se o homem é a medida de todas as coisas, eu não posso entrar com má vontade ou com malícia. Daí já você vê uma diferença entre ele e os erísticos. Mas ele vê como virtude isso, você entrar, aceitar como válido o argumento do outro, exatamente para você, ali no embate, você desconstruir aquele debate. O sucesso, então, de seus ensinamentos deriva do fato de que ele fortalecia seus discípulos com habilidade e daí os jovens considerarem ele um grande mestre, no sentido de possibilitar o acesso desses a assembleias, a tribunais. Tribunal aqui, é uma palavra forçada, porque não é um direito na perspectiva romana, o direito é uma invenção romana, mas já havia câmaras de discussão, instâncias de decisão, que a gente poderia chamar um mundo que seria um pré-direito na Grécia. Havia instâncias de discussão. E a Ágora era um ponto de referência para isso. Bom, no campo da ética, o Protágoras também foi muito mal visto, porque muita gente achava que ele era um pensador assim, laissez-faire, laissez-passer, quer dizer, deixa estar e vamos que vamos. Como não tem uma regra moral, não tem algo universal, vamos colocar tudo sob discussão. Então, muita gente considerou, criticou, achando que ele era um imoral, ele era uma pessoa nefasta porque ele não tinha os preceitos da moral como algo guia. E ele vai dizer exatamente isso. Olha, se eu não aceito nada pronto, por que eu iria aceitar a moral? Por que eu iria aceitar, por exemplo, ele inaugurou, inclusive a visão foi um dos primeiros a defender isso, de ser uma pessoa que não defende nem critica a ideia de Deus. Ele defendeu a ideia de que ele era um agnóstico, que perguntava a ele, mas você não tem moral? Porque você não acredita em Deus? Ele falou, exatamente. Não, ele falou, eu tenho uma moral. E eu posso te explicar o que ela é. Mas eu não tenho uma moral absoluta. Assim como Deus. Eu não me importo se Deus existe ou não. Se você quiser que eu defenda que ele existe, eu te provo que ele existe. Se você quiser que eu prove que ele não existe, eu provo que ele não existe. Então, como eu posso provar as duas coisas, para mim é indiferente. Então, eu prefiro me comportar como alguém que não está preocupado com essa discussão. Então, ele cria essa perspectiva exatamente daquela pessoa que é agnóstica, não acredita num Deus, numa teologia como algo exato. Ele defende, sim, um utilitarismo. Muita gente também viu isso como algo negativo, mas eu vou explicar para vocês e vocês vão ver que faz super sentido na perspectiva dele. Então, como ele não acredita que há uma moral, ele não acredita que há um bem e há um mal, sabe, gente? Tá, tem o bem é isso, aí dá aquela lista, o mal é isso. Quem faz o bem aqui é porque agrada a Deus aqui, quem faz o mal é... Ele não acreditava nessas coisas absolutas, mesmo o bem e o mal. Ele vai dizer, como o homem é a medida de todas as coisas, o que é o bem para mim e o que é o mal? Às vezes eu acho que estou fazendo bem para uma pessoa e ela achou que eu fiz o mal. Às vezes ela me faz achando que está me fazendo bem e está me fazendo mal. Então, qual é o critério dele? O critério dele é que não existe um parâmetro absoluto e verdadeiro para o comportamento. E por isso não existem valores morais absolutos. Não há o bem e o mal para ele. O que existe é o seguinte: o sábio é aquele que percebe, por exemplo, que a atitude dele, sempre assim, frente aos outros, foi a melhor que ele teve para causar ao bem comum. Então, a perspectiva ética do Protágoras era a seguinte: eu vou agir de maneira que tudo que eu fizer, exatamente porque vai ser algo que vai ser testado na discussão, desenvolvido. Isso aqui que eu estou fazendo te incomoda?
Vamos discutir por que te incomoda? Deixa eu explicar por que pode ser bom para mim, pode ser bom para você. Então, não parte de um pressuposto absoluto. Ele vai discutindo. Então, ao invés de bem e mal, ele vai colocar. A gente tem que achar o que é bem comum, o que é útil, o que é prazeroso, o que traz felicidade para a maioria, para todos nós. Daí ele ter sido chamado de um pré-utilitarista, porque depois eu vou falar daqui a pouquinho, a corrente utilitarista rapidamente, que veio depois, no século XIX. Mas a ideia é essa. A minha atitude visa o bem comum e não, eu não posso tomar uma atitude, o que seria correspondente ao mal seria o dano. Eu não posso, eu tenho que evitar fazer uma coisa que cause um dano ao outro. Então, para ele é assim: o que é felicidade, o que traz alegria, o que traz uma situação de melhoria, o que traz uma situação de utilidade, de prazer, é a minha busca no amplo debate e na constituição de uma regra de comportamento moral, que eu diria para vocês, hoje a gente chamaria mais na perspectiva de uma ética, que a ética é negociada, ela é construída, e a moral geralmente ela vem pronta. Então, é mais no sentido de uma ética. Ele estava ali preparando já uma perspectiva que hoje em dia a gente chamaria de ética. E evitar, então, ela procura esse bem, a felicidade, a alegria, o prazer, a utilidade, e evita algo que seja um dano. Se for um dano para algum, a gente tem que repensar. Tem que a grande maioria ter sido beneficiada. Daí a ideia de que ele não usava esse termo bem comum, mas eu estou usando o termo atual, mas para facilitar o nosso entendimento. Então, ele também antecipa muito de tudo que eu li de um filósofo chamado Baruch Spinoza, um filósofo contemporâneo, um pouquinho depois do René Descartes. Tudo que eu li sobre ele, não há nenhuma citação ao Protágoras. Mas eu acho que cabe muito bem, parece muito, e como ele era um cara muito estudioso, pode ser que ele tenha conhecido ou Protágoras ou outras pessoas que também pensaram isso, né? O Spinoza também não trabalha com o conceito de bem e de mal. Inclusive, ele escreve um livro, A Ética, exatamente porque ele quer fugir dessa moral. Bem, é isso. Aí tem aquela lista, o mal. Aí você vai ver uma igreja, um livro sagrado, seja ele de qual religião for, algo que paira acima de tudo, e aí você tem que obedecer cegamente. O Spinoza vai dizer, não, não, não há o bem nem o mal. O que existe, repare como é que parece com o que o Protágoras propõe. O que existe é o bom e o mau encontro. O bom encontro é aquele que me gera potência, prazer, alegria. É aquele encontro. E quando ele fala encontro, é qualquer coisa. O meu encontro com a natureza, o meu encontro com as outras pessoas, um encontro amoroso, uma amizade, seja lá o que for, profissional. É aquele encontro, aquele grupo que eu estou, aquela pessoa, aquela comunidade em que a gente se sente bem, potencializado. E ele falava isso de cadeira porque ele foi um cara que sofreu muito, que ele foi perseguido por três grandes religiões. Pela judaica, da qual ele procedia, ele teve uma preparação para rabino, mas foi meio que expulso. Ele também foi perseguido pelos católicos e pelos protestantes, que exatamente ele entrou no conflito com a moral da religião. Então, o Spinoza, ele vai propor isso. Tem o bom encontro e tem o mal. O mal é que me tira a alegria, é um encontro triste, me tira a potência, me tira a vontade de estar em grupo com aquelas pessoas. Então, a ética dele, a base é toda essa. O que me dá potência é alegria e o que me despotencializa e me dá tristeza. Isso no nível individual, mas que se estende por toda a comunidade. Então, de certa forma, é buscar também o bem comum numa ética. E outro grupo que vai, de alguma forma, se inspira também no Protágoras são os chamados utilitaristas, que vão ser filósofos que vão surgir no século XIX, especialmente o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. O utilitarismo defendia o seguinte: não há bem nem mal. O que há é o seguinte:
a gente tem que ter uma ética, não que comece com o bem e o mal, mas a gente tem que ter uma ética que trabalhe o seguinte: o que foi útil e o que foi danoso. O que é melhor para todos nós, para a maioria, e o que é pior. Então, ele é uma ética que vai trabalhar na perspectiva de você decidir, naquele momento, naquela circunstância, a comunidade, o grupo, vai decidir o que é melhor para eles, o que vai ser menos danoso para a maioria. Daí o nome é utilitarismo, quer dizer, o que é mais útil para a grande maioria das pessoas. No fundo, é uma procura também do bem comum, mas não parte do pressuposto de uma moral absoluta que paira sobre tudo. Quando a gente fala em ética ou moral, nessa perspectiva de tá pronta, tem uma base, tem os preceitos, é deontológica, a deontologia. Agora, quando você participa nessa perspectiva utilitarista, você não parte desse pressuposto. E a gente vai chamar de uma ética consequencialista, quer dizer, nós vamos analisar as consequências do ato e ver o que pode ser mais útil, mais positivo, levar as pessoas a um maior grau de felicidade, na comunidade decidir isso, e o que evita mais o dano, o danoso. Para concluir, o Protágoras também, voltando aqui, só para retomar uma coisinha que eu já falei, se absteve de dizer se deuses existem ou não. Ele vai dizer, sobre os deuses eu não tenho possibilidade de afirmar nem que são, nem que não são, porque eu posso argumentar pela existência ou não deles. Por isso, eu sou agnóstico, tá? Você repara que ele foi coerente com a perspectiva dele. Bom, gente, do Protágoras era isso. Aquela musiquinha que eu coloquei na primeira aula dos sofistas cabe para todos, né? A Metamorfose Ambulante do Raul Seixas cabe muito bem aqui também para o nosso querido Protágoras. Muito bem, era esse o nosso trabalho hoje. Eu desejo que gostem, né, dessa aula, desse encontro, e convido vocês para o próximo, tá ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.